O ar da noite de outubro carregava o cheiro de folhas queimando e o zumbido distante da vida suburbana enquanto Michael Richardson estacionava sua Ford F-150 na entrada de 1247 Maple Street. A casa colonial de 2 andares erguia-se como um monumento ao sucesso da classe média, com sua fachada cor de creme e persianas verde escuras se misturando perfeitamente às outras casas que ladeavam o tranquilo subúrbio de Denver. Abóboras de Halloween sorriam nas varandas vizinhas, suas velas tremeluzindo lançando sombras dançantes sobre gramados bem aparados. Michael ficou sentado em sua picape por um momento, com o motor estalando enquanto esfriava, e permitiu-se o luxo de sentir contentamento. 12 anos de casamento, um emprego sólido como engenheiro estrutural na Morrison Construction e um círculo de amigos constantes desde os tempos de faculdade. A vida, ele frequentemente dizia a si mesmo, era boa. A luz da varanda da frente piscou, acionada automaticamente pelo sensor de movimento que ele instalara na primavera passada. Pela grande janela saliente, ele podia ver o brilho quente das luminárias da sala de estar. Sarah estaria lá dentro, provavelmente encolhida no sofá de couro bordô com um livro ou rolando a tela do celular enquanto algum programa de culinária passava na televisão. A previsibilidade de tudo isso costumava preocupá-lo em seus anos mais jovens, o medo de que a rotina pudesse gerar desprezo. Mas agora, aos 38 anos, ele encontrava conforto no ritmo constante de sua existência compartilhada. Ele pegou sua bolsa de laptop e a dúzia de rosas brancas que comprara no mercado, sem nenhuma ocasião especial, apenas uma surpresa de terça-feira à noite para a mulher que havia sido sua âncora por mais de uma década. Sarah estava trabalhando até tarde ultimamente, estressada com uma nova campanha de marketing em sua empresa, e ele pensou que o gesto poderia alegrar seu humor. A porta da frente abriu antes que ele pudesse pegar as chaves no bolso. "Você chegou cedo", disse Sarah, encostada no batente da porta. Michael pausou, com a mão ainda buscando o bolso. Algo no tom dela o fez erguer o olhar bruscamente. Sarah estava silhuetada contra a luz quente do interior, seu cabelo castanho avermelhado caindo em ondas soltas ao redor dos ombros. Ela usava o vestido preto que ele comprara para ela no último Natal, aquele que ela geralmente reservava para jantares especiais ou reuniões com clientes. Mas era uma noite de terça-feira e, pelo que ele sabia, eles não tinham planos. A reunião foi cancelada, ele respondeu, oferecendo as rosas com um sorriso que de repente pareceu forçado. "Pensei que podíamos pedir comida tailandesa e precisamos conversar." As palavras pairaram no ar frio entre eles como uma barreira física. Michael já ouvira essa frase de amigos casados o suficiente para saber que ela nunca era seguida de boas notícias. Seu sorriso desvaneceu enquanto ele estudava o rosto de sua esposa. Nos 12 anos desde o dia do casamento, ele aprendera a ler as sutis mudanças em suas expressões como um meteorologista lê padrões de tempestade. Naquela noite havia algo diferente, algo frio e deliberado, que fez seu estômago se apertar com inquietação. "Claro", ele disse cuidadosamente, entrando na casa. "Deixe-me apenas deixar a bolsa perto da porta." Não era um pedido. Sarah virou-se e caminhou em direção à sala de estar, seus saltos batendo contra o piso de madeira com precisão mecânica. Michael colocou a bolsa do laptop no chão e a seguiu, ainda segurando as rosas como um escudo contra a tempestade que estava prestes a desabar. A sala de estar parecia diferente de alguma forma, embora ele não conseguisse identificar imediatamente o que havia mudado. Os móveis estavam em seus lugares habituais. O sofá de couro voltado para a lareira de pedra, a mesa de centro com sua pilha organizada de revistas de design, as estantes embutidas alinhadas com os textos de marketing de Sarah e os manuais de engenharia dele. Mas o espaço parecia encenado, como um cenário esperando que atores entregassem suas falas. Sarah foi até o bar no canto e serviu-se de uma taça de vinho tinto de uma garrafa já aberta. Ela não lhe ofereceu uma. "Sente-se, Michael." Ele permaneceu de pé, as rosas agora parecendo absurdas em suas mãos. "Sarah, o que está acontecendo? Você está agindo?" Eu disse para se sentar. A rispidez em sua voz foi como um tapa.
Michael conhecia Sarah desde que tinham 26 anos. A vira negociar com clientes exigentes e navegar pela política do escritório com a habilidade de uma diplomata experiente. Mas essa voz, fria, autoritária, quase cruel, era nova. Ele sentou-se na beirada do sofá, colocando as rosas na mesa de centro. Sarah permaneceu de pé, taça de vinho na mão, estudando-o com uma expressão que ele não conseguia decifrar. Você se lembra do que me disse no dia do nosso casamento? Ela perguntou. A questão parecia vir do nada. Michael franziu a testa, tentando entender a conexão. Sarah, eu disse muitas coisas no dia do nosso casamento. Os votos, o discurso na recepção. Você disse que sempre seria honesto comigo, que nunca teria segredos. Sim, a palavra saiu cautelosamente. E não temos, não é? O riso de Sarah foi como vidro se quebrando. Ela tomou um longo gole de vinho, seus olhos nunca deixando o rosto dele. Isso é o que sempre amei em você, Michael. Sua fé nas pessoas, sua certeza absoluta de que o mundo funciona do jeito que você acha que deveria. Algo frio começou a se espalhar pelo peito de Michael. Ele se levantou lentamente, as mãos cerradas ao lado do corpo. Sarah, você está me assustando. O que é isso? Sente-se. Não, a palavra o surpreendeu com sua firmeza. Não vou me sentar até você me dizer o que está acontecendo. Você está agindo como uma estranha. O sorriso de Sarah era terrível de se ver. Talvez porque você nunca me conheceu de verdade. Ela caminhou até a lareira, de costas para ele. E por um momento, o único som era o zumbido distante da geladeira e o tic-tac do relógio de pêndulo no corredor. Quando ela se virou, seu rosto havia se transformado novamente. Não frio agora, mas algo pior. Piedoso. Estive pensando na nossa conversa na semana passada, ela disse, quando você estava falando sobre o divórcio de David. Você disse que não conseguia entender como um homem podia ser tão cego para o que estava acontecendo em sua própria casa. A garganta de Michael estava seca. David Chen era seu amigo desde a faculdade, seu padrinho de casamento. O divórcio havia sido confuso e público, a esposa de David tendo um caso com um vizinho que, aparentemente, todos sabiam, exceto o próprio David. O que a situação de David tem a ver com você? Você disse que nenhum homem deveria ser tão alheio, que sempre há sinais. Sarah ergueu a taça de vinho aos lábios, observando-o por cima da borda. Você estava certo. Sempre há sinais. A sala pareceu inclinar ao redor de Michael. Ele se segurou no encosto do sofá, equilibrando-se enquanto a compreensão começava a surgir como um amanhecer frio. O que você está dizendo? Estou dizendo que você é tão cego quanto David, talvez mais. As palavras o acertaram como golpes físicos. Michael afundou de volta no sofá, suas pernas de repente incapazes de sustentá-lo. Você está tendo um caso? Teve, ela corrigiu no passado. Vários casos, na verdade. A maneira casual com que ela disse isso, como se estivesse discutindo o tempo ou os planos para o fim de semana, era de alguma forma pior do que se ela tivesse gritado. Michael encarou sua esposa, procurando em seu rosto algum sinal de que isso era uma piada cruel e elaborada. Quem? A palavra saiu como um sussurro. Sarah colocou a taça de vinho na mesa e se aproximou, sentando-se na beirada da mesa de centro diretamente à frente dele, tão perto que ele podia sentir seu perfume, o caro que ele dera a ela no último aniversário. Essa é a parte mais bonita, Michael. Você quer saber a parte realmente bonita? Ele não conseguia falar, não conseguia se mover. A mulher à sua frente parecia sua esposa, soava como sua esposa, mas tudo mais. A frieza, a crueldade, a satisfação em sua voz pertencia a uma estranha. Não foi apenas uma pessoa, foram todos eles, todos os seus amigos, seu precioso círculo íntimo, David, Tom, Brad, todos eles. Os nomes caíram como golpes de martelo. David Chen, seu colega de quarto na faculdade e padrinho de casamento. Tom Williams, o vizinho e companheiro de churrascos de fim de semana. Brad Morrison, seu amigo mais antigo do ensino médio, que conseguira o emprego na Morrison Construction. Isso não é possível. A voz de Michael soava estranha aos próprios ouvidos. Você está mentindo. Estou? Sarah inclinou-se para frente, sua voz baixando para um sussurro íntimo. David foi o primeiro.
Lembra da última primavera quando você teve aquela conferência em Phoenix? Ele veio ajudar com a torneira com vazamento no banheiro de hóspedes. Levou 3 horas para consertar algo que deveria levar 30 minutos. A visão de Michael começou a embaçar nas bordas. Ele se lembrava daquele dia. Lembrava-se de voltar para casa e encontrar a torneira funcionando perfeitamente, com Sarah agradecendo efusivamente a David por sua ajuda. Tom foi o próximo. Aquelas caminhadas noturnas que você achava que eu estava fazendo para me exercitar? Eu estava caminhando, sim, direto para a casa dele enquanto Jennifer estava nas reuniões do Clube do Livro. Jennifer Williams, a esposa de Tom há 15 anos, amiga deles, vizinha. E Brad? O sorriso de Sarah se alargou. Brad foi o mais recente e o mais entusiasmado. Todas aquelas ligações de trabalho à noite que você achava que ele estava fazendo? Ele estava aqui, Michael, na nossa casa, na nossa cama. A sala girava agora. Michael agarrou a beirada do sofá com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Fragmentos de memória começaram a se encaixar como peças de um quebra-cabeça horrível. O riso nervoso de David quando estavam todos juntos no churrasco de 4 de julho. A relutância de Tom em encontrar seus olhos durante a última noite de pôquer. O comportamento estranho de Brad na festa de Natal do escritório. Os sinais estavam lá, e ele fora cego a todos eles. Por quê? A palavra saiu quebrada, crua. Sarah se levantou e pegou sua taça de vinho, tomando outro gole tranquilo antes de responder. Porque eu podia. Porque você tornou isso tão fácil. Porque enquanto você trabalhava até tarde e brincava de guerreiro de fim de semana com suas ferramentas e projetos, eu estava entediada. Entediada. Michael repetiu a palavra como se fosse estrangeira. Desesperadamente entediada. Você sabe como é estar casada com alguém tão previsível, tão satisfeito com a mediocridade. Você chega em casa no mesmo horário todos os dias, come as mesmas comidas, assiste aos mesmos programas, tem as mesmas conversas sobre trabalho, tempo e planos para o fim de semana. Ela começou a andar pela sala agora, sua voz ganhando energia e veneno. David trouxe emoção, inteligência. Ele realmente escutava quando eu falava sobre meu trabalho, meus sonhos. Tom era perigoso, a emoção de fazer algo proibido bem debaixo do nariz da esposa dele, bem ao lado, onde você poderia entrar a qualquer momento. E Brad? Ela pausou, saboreando a memória. Brad me fez sentir bonita novamente, desejada. Quando foi a última vez que você me olhou do jeito que ele faz? Michael sentiu algo se quebrando dentro de seu peito. Algo fundamental e insubstituível. Quanto tempo? 2 anos, mais ou menos. 2 anos enquanto ele planejava suas viagens de aniversário, comprava presentes atenciosos, trabalhava horas extras para pagar a reforma da cozinha que ela queria. Ela estava sistematicamente destruindo tudo o que haviam construído juntos. O jantar de aniversário no último mês, quando você usou aquele vestido azul que eu amava, você estava... Eu estava com Brad naquela tarde. Tive que correr para casa para tomar banho e me trocar. A voz de Sarah carregava uma nota de diversão, como se estivesse compartilhando uma piada particularmente inteligente. Você disse que eu estava radiante, e estava, de certa forma. Michael se curvou como se tivesse levado um soco no estômago. A sala, a casa, seu mundo inteiro parecia estar desmoronando ao seu redor. Tudo o que ele acreditava sobre sua vida, seu casamento, seus amigos, tudo havia sido uma mentira. Por que você está me contando isso? Ele sussurrou. Sarah voltou para seu lugar na mesa de centro, inclinando-se até que seu rosto estivesse a centímetros do dele. Porque estou cansada de fingir, cansada de me esconder, cansada de agir como a esposazinha grata. Então você quer o divórcio? Não. A palavra foi cortante, definitiva. Quero que as coisas mudem. Quero que você aceite a realidade da nossa situação. Michael olhou para ela, a confusão cortando a devastação. Que realidade? Que é assim que as coisas vão ser de agora em diante. Não vou parar de vê-los, Michael, nenhum deles. Gosto da minha vida como está agora. A emoção, a variedade, a sensação de estar viva novamente. Então, por que me contar? O sorriso de Sarah era predatório. Porque eu queria que você soubesse.
E porque queria que você entendesse que você não vai a lugar nenhum. O quê? Você ouviu? Você vai ficar. Vai aceitar esse acordo. Vai sorrir, assentir e fingir que está tudo bem quando estivermos perto de outras pessoas. Michael a encarou, incrédulo. Você está louca. Estou? Vamos pensar nisso logicamente, Michael. Você tem 38 anos. Não é exatamente o George Clooney. É um homem bom, estável, previsível, com um emprego decente e uma hipoteca. Você realmente acha que há uma fila de mulheres esperando para namorar um engenheiro divorciado com bagagem emocional? Suas palavras eram cirúrgicas em sua precisão, cada uma desenhada para cortar mais fundo que a anterior. Seus amigos, bem, ex-amigos agora, não vão escolher você em detrimento dos próprios interesses. Eles têm mentido na sua cara por 2 anos. O que te faz pensar que vão de repente desenvolver consciência? Michael tentou falar, mas nenhuma palavra saiu. E o divórcio? Realmente? Você perderá metade de tudo pelo que trabalhou. A casa, as economias, as contas de aposentadoria. Vai acabar em algum apartamento triste, comendo jantares de micro-ondas e se perguntando o que deu errado na sua vida. Sarah estendeu a mão e tocou seu rosto com uma ternura fingida. Mas se você ficar, se aceitar a realidade, pode manter sua vida confortável, sua casa bonita, sua rotina estável. Tudo o que você precisa fazer é olhar para o outro lado de vez em quando. Você quer que eu seja o quê? Seu colega de quarto? Meu marido, só que com uma compreensão mais moderna do que isso significa. Michael sentiu algo subindo em seu peito, não apenas dor agora, mas fúria, uma raiva pura e limpa que cortava o choque e a devastação como uma lâmina. Você acha que sou empático o suficiente para aceitar isso? Acho que você é prático o suficiente para reconhecer um bom acordo quando vê um. Sarah se levantou e alisou o vestido, como se tivessem acabado de discutir planos de férias em vez da destruição completa de seu casamento. Vou para a cama agora. Pense no que eu disse. Pense bem, porque amanhã de manhã vamos começar nosso novo acordo, de uma forma ou de outra. Ela caminhou em direção ao corredor, pausando no limiar para olhar para trás. Ah, e Michael, David vem aqui no sábado à tarde para olhar a cerca no quintal. Você pode querer encontrar algo para fazer. Talvez visitar sua mãe. Demore-se. Michael ficou sentado no silêncio devastado da sala de estar, cercado pelas ruínas de sua vida. As rosas que ele trouxera para casa jaziam murchas na mesa de centro, suas pétalas já começando a escurecer nas bordas. O relógio de pêndulo no corredor tocou 10 vezes, marcando não apenas a hora, mas o fim de tudo o que ele acreditava sobre amor, confiança e as pessoas mais próximas a ele. Mas enquanto estava lá sentado, algo inesperado aconteceu. A raiva que vinha crescendo em seu peito começou a cristalizar em algo mais duro, mais frio, mais determinado. Sarah cometera um erro fundamental de cálculo. Ela pensou que o havia quebrado. Pensou que tinha vencido. Ela não fazia ideia de com quem estava lidando. Michael se levantou lentamente, seus movimentos cuidadosos e deliberados. Ele caminhou até o corredor e chamou escada acima, sua voz calma e firme. Sarah? Os passos dela pausaram no patamar acima. O quê? Há algo que eu provavelmente deveria mencionar. O que é? Michael sorriu pela primeira vez desde que entrou pela porta da frente. Não era um sorriso agradável. Eu sei sobre o aborto. O silêncio do andar de cima era absoluto. Sem passos, sem farfalhar de roupas, sem som de respiração. Até o relógio de pêndulo parecia prender a respiração. O que você disse? A voz de Sarah era quase inaudível. O bebê de David, no último ano. Aquele que você abortou enquanto eu estava na conferência em Seattle. Michael ouviu uma inspiração brusca, seguida pelo que parecia ser algo batendo na parede. Doces sonhos, querida, ele chamou suavemente. Terminaremos essa conversa amanhã. Ele pegou sua bolsa de laptop e saiu pela porta da frente, deixando as rosas murcharem na escuridão repentina. O Comfort Inn, na Kfax Avenue, não era o tipo de lugar que Michael Richardson imaginava passar uma noite. O papel de parede bege estava descascando nas bordas. O carpete exibia manchas de uma dúzia de ocupantes anteriores, e a unidade de ar-condicionado
Chiava como um velho subindo escadas. Mas o quarto servia ao seu propósito. Era anônimo, pago em dinheiro e, mais importante, estava muito longe de Maple Street. Michael sentou-se na beirada da cama estreita, seu laptop aberto sobre a mesa de madeira arranhada, cercado por blocos de notas jurídicas cobertos com sua letra precisa de engenheiro. O relógio digital na mesa de cabeceira marcava 3h47 da manhã, mas o sono estava tão distante quanto a vida que ele deixara para trás 12 horas antes. Em vez disso, ele estava fazendo o que fazia de melhor: analisando um problema, dividindo-o em componentes gerenciáveis e projetando uma solução. A primeira ligação fora para Robert Kellerman, seu advogado. A segunda, para Amanda Pierce, uma investigadora particular cujo cartão de visita ele guardava na carteira há 6 meses. A terceira, para seu consultor financeiro, Marcus Webb. Cada conversa fora breve, profissional e focada em um objetivo simples: proteção de ativos e coleta de evidências. Agora, com o amanhecer se aproximando, Michael revisava suas anotações com a precisão metódica que o tornara um dos engenheiros mais confiáveis da Morrison Construction. Cada detalhe importava. Cada ângulo precisava ser calculado. Sarah pensara que o destruíra com sua revelação, mas, na verdade, ela lhe entregara a oportunidade perfeita para reconstruir sua vida em seus próprios termos. Seu telefone vibrou com uma mensagem de texto. Documentação completa. Reunião às 9h, conforme solicitado. A. Pierce. Michael sorriu sombriamente. Amanda Pierce era uma ex-detetive policial especializada em investigações matrimoniais. Sua reputação por discrição e minuciosidade a tornara a investigadora particular mais procurada em Denver. Mais importante, ela entregava resultados que resistiam em tribunal. Ele fechou o laptop e caminhou até a janela, afastando a cortina fina para ver o nascer do sol pintar as montanhas em tons de dourado e laranja. Em algum lugar pela cidade, Sarah provavelmente estava acordando na cama deles, talvez se perguntando se seu marido havia se jogado de uma ponte ou internado em uma clínica psiquiátrica. O pensamento lhe dava uma satisfação fria, mas Sarah não era sua preocupação principal naquela manhã. Seu foco estava nos 3 homens que o traíram enquanto se diziam amigos. Homens que sentaram à sua mesa de jantar, compareceram às suas festas de aniversário e compartilharam inúmeras conversas sobre lealdade e fraternidade enquanto o enganavam sistematicamente. David Chen seria o mais fácil de lidar. Apesar de sua inteligência e sucesso profissional, David era fundamentalmente fraco quando se tratava de confrontos pessoais. Ele evitava conflitos como outras pessoas evitam doenças, preferindo suavizar problemas em vez de enfrentá-los diretamente. Tom Williams seria mais desafiador. O homem sempre teve uma veia de desafio, uma tendência a justificar suas ações em vez de reconhecer suas consequências. Ele provavelmente tentaria transferir a culpa ou minimizar seu papel na traição. Brad Morrison representava a maior incógnita. Como seu amigo mais antigo e atual empregador, Brad tinha um poder significativo sobre a vida profissional de Michael. Mas essa relação também significava que Michael conhecia as fraquezas de Brad melhor do que ninguém. Orgulho, ego e uma incapacidade de admitir falhas quando confrontado com evidências. Michael tomou banho e se vestiu com sua roupa padrão de trabalho: calças caque passadas, camisa de botão e sapatos de couro. A rotina parecia reconfortante, um lembrete de que algumas coisas permaneciam constantes, mesmo quando outras se revelavam ilusões. Às 9h em ponto, ele sentou-se diante de Amanda Pierce em uma cafeteria no centro, estudando a mulher que o ajudaria a recuperar sua vida. Ela era mais jovem do que ele esperava, talvez 35 anos, com olhos castanhos inteligentes e um ar de competência que lembrava por que ela era tão bem recomendada. Concluí a documentação preliminar que você solicitou, ela disse, deslizando um envelope pardo sobre a pequena mesa. As fotografias, carimbos de data e hora e dados de localização estão todos lá, admissíveis em tribunal caso necessário. Michael abriu o envelope e examinou o conteúdo.
Fotografias de Sarah entrando na casa de Tom Williams em 3 ocasiões diferentes. Imagens com carimbo de data e hora do carro de David Chen na entrada deles durante horas em que Michael estava no trabalho. Brad Morrison saindo de sua casa às 23h em uma terça-feira, quando Michael estava trabalhando até tarde no escritório. Há quanto tempo você está observando eles? Ele perguntou. A expressão de Amanda permaneceu neutra. Desde que você me contratou há 6 meses. Cada encontro, cada localização, cada detalhe documentado de acordo com os padrões legais. 6 meses. O peso dessa linha do tempo pairou sobre a cafeteria como um cobertor pesado. Michael colocou as fotografias na mesa e olhou diretamente para a mulher à sua frente. Você entende o que isso significa? Significa que você está planejando esse confronto há muito tempo, Sr. Richardson. Significa que a noite passada não foi um choque para você. Foi a culminação de uma estratégia. Michael assentiu lentamente. Sarah acredita que me pegou desprevenido. Ela acha que estou sentado em algum quarto de motel, destruído e desesperado, tentando descobrir como salvar os restos do meu casamento. E em vez disso, passei 6 meses me preparando exatamente para esse momento. A revelação começara pequena, como a maioria das descobertas que mudam a vida. Uma cobrança no cartão de crédito em um restaurante onde Sarah dizia estar trabalhando até tarde. Uma ligação que terminava abruptamente quando ele entrava na sala. O comportamento nervoso de David durante um churrasco no quintal, a maneira como ele evitava contato visual direto e dava desculpas para sair cedo. Michael era engenheiro. Ele notava padrões, analisava inconsistências e investigava problemas até encontrar soluções. O que começara como uma curiosidade menor evoluiu para uma observação sistemática e, eventualmente, para uma vigilância profissional. Os papéis do divórcio já estão preparados, Amanda continuou. Os ativos financeiros foram protegidos por meios legítimos. Seu advogado informou que as leis de adultério do Colorado trabalharão fortemente a seu favor. E meus amigos, é aí que as coisas ficam interessantes. Amanda tirou um segundo envelope. Documentei comunicações entre sua esposa e cada um dos 3 homens, mensagens de texto, trocas de e-mails, até conversas telefônicas gravadas onde legalmente permitido. Michael examinou as evidências com a mesma atenção que dava a plantas arquitetônicas. Cada detalhe era preciso, cada peça de documentação legalmente sólida. Sarah e seus amigos foram descuidados, confiantes na crença de que ele nunca suspeitaria da verdade. Há mais uma coisa, Amanda disse em voz baixa. Informações sobre as atividades financeiras de sua esposa. Uso não autorizado de cartões de crédito conjuntos, saques em dinheiro que não correspondem às atividades declaradas dela e algumas despesas médicas interessantes. O aborto. Michael suspeitara, mas nunca confirmara até contratar Amanda. A clínica particular, o pagamento da conta de poupança conjunta, a história fabricada sobre uma conferência de trabalho que nunca existiu. Sarah subestimara sua capacidade de investigar, assim como subestimara sua capacidade de pensamento estratégico. Qual é a sua recomendação? Ele perguntou. Proceda metodicamente. Lide com cada situação separadamente. Não deixe que eles coordenem suas histórias ou montem uma defesa unificada. Michael terminou seu café e reuniu a documentação. Então é hora de ter algumas conversas. Os escritórios da Morrison Construction ocupavam os 3 andares superiores de um prédio de vidro no distrito comercial do centro. Michael caminhara por esses corredores por 8 anos, construindo relacionamentos e ganhando respeito por competência e confiabilidade. Hoje, ele os percorria com um propósito diferente. O escritório de canto de Brad Morrison oferecia uma vista impressionante das montanhas rochosas. O próprio homem estava sentado atrás de uma mesa de mogno que pertencera a seu avô, o fundador da empresa. Aos 42 anos, Brad herdara tanto o negócio quanto a confiança que vinha com a riqueza geracional. Ele ergueu os olhos quando Michael entrou, sua expressão mudando de surpresa para algo que poderia ser culpa. Mike, não esperava te ver hoje. Sarah mencionou que você teve algum tipo de emergência familiar. Michael fechou a porta atrás de si e sentou-se em uma das cadeiras de couro de frente para a mesa de Brad. Sarah mencionou isso, é? Quando exatamente ela te disse isso? A pergunta pairou no ar como fumaça.
Os dedos de Brad tamborilaram na mesa, um hábito nervoso que Michael observara por anos. Ontem à noite, acho, ou talvez hoje de manhã. Você sabe como são essas coisas, as notícias se espalham. Por quais canais exatamente? Sarah não trabalha aqui. Ela não conhece sua secretária ou qualquer outra pessoa neste escritório. O rosto de Brad começou a corar, outro sinal que Michael reconhecia de inúmeros jogos de pôquer. Nós nos encontramos no mercado ou em algum lugar. Ela parecia chateada. Michael tirou seu telefone e rolou pelas fotos que Amanda fornecera. Isso foi antes ou depois que ela saiu da sua casa às 23h na noite de terça-feira. A cor sumiu do rosto de Brad quando Michael mostrou o telefone, exibindo uma imagem clara dele acompanhando Sarah até seu carro na entrada de sua casa. O carimbo de data e hora era claramente visível. 2307, terça-feira, 24 de outubro. Michael, eu posso explicar. Não precisa. A explicação é bastante óbvia. Brad se levantou e caminhou até a janela, as mãos cruzadas atrás das costas. Há quanto tempo você sabe? Tempo suficiente para documentar tudo. A questão agora é o que vamos fazer a respeito. O que você quer? Michael antecipara essa pergunta. O primeiro instinto de Brad seria negociar, encontrar algum acordo que minimizasse suas perdas enquanto lhe permitisse manter sua posição. Quero que você entenda as consequências de suas escolhas, Michael respondeu. Você não é apenas meu empregador, Brad. Você é meu amigo mais antigo. Esteve no meu casamento, na minha casa, na minha mesa incontáveis vezes. Não era para acontecer, mas aconteceu. Repetidamente por meses. Brad virou-se da janela, sua expressão implorando. Sarah, ela é persuasiva. Fez parecer que vocês dois estavam tendo problemas, que talvez as coisas não estivessem funcionando. Então você decidiu ajudar as coisas? Não foi assim. Michael se levantou, seus movimentos calmos e deliberados. Foi exatamente assim. Você viu uma oportunidade de tomar algo que pertencia a outra pessoa e tomou. O que você vai fazer? Isso depende de você. Michael moveu-se em direção à porta, então pausou. Você enviará minha demissão esta tarde. Acho que uma ruptura limpa é o melhor para todos. Michael, espere, você não precisa... Sim, eu preciso. Algumas linhas, uma vez cruzadas, não podem ser desfeitas. Tom Williams morava 3 casas abaixo de Michael e Sarah, em uma colonial semelhante à deles, mas pintada de azul em vez de creme. Sua esposa, Jennifer, trabalhava como bibliotecária na escola primária local. Uma mulher quieta que cuidava de seu jardim com o mesmo cuidado que outras pessoas dedicavam aos filhos. Michael encontrou Tom em sua garagem, mexendo em um Mustang clássico que vinha restaurando nos últimos 2 anos. O carro era o orgulho e alegria de Tom, um fastback de 1967 que ele resgatara de um ferro velho e lentamente trouxera de volta à vida. Ei, vizinho! Tom chamou, sem erguer os olhos do compartimento do motor. Não te vejo por aí ultimamente. Estive ocupado lidando com algumas questões pessoais. Tom se endireitou, limpando as mãos em um pano manchado de graxa. Algo no tom de Michael deve tê-lo alertado para o perigo, porque seu sorriso casual vacilou. Tudo bem em casa? Essa é uma pergunta interessante vinda de você. Os homens se enfrentaram através da largura da garagem, o Mustang entre eles como uma barreira. Tom era mais baixo que Michael, mas mais largo nos ombros, construído como o jogador de futebol americano que fora no ensino médio. Não sei do que você está falando. Michael tirou o telefone novamente, rolando para um conjunto diferente de fotografias. Estas mostravam Sarah entrando pela porta dos fundos de Tom, enquanto o carro de Jennifer estava ausente da entrada. Terças-feiras à noite, quando Jennifer está no clube do livro. Um momento muito conveniente. A mandíbula de Tom se apertou. Você esteve espionando sua própria esposa? Estive protegendo meus interesses. Há uma diferença. Olha, Mike. Não. A voz de Michael cortou a garagem como uma lâmina. Não tente minimizar isso ou explicar. Eu sei exatamente o que está acontecendo. A questão é se você vai ser honesto sobre isso. Tom jogou o pano em sua bancada, seu rosto corando de raiva. Tá bom, quer honestidade? Sua esposa veio atrás de mim, tá?
Ela deixou claro que estava disponível e Jennifer e eu estamos tendo problemas, e Sarah foi atenciosa. Então você achou que resolveria seus problemas conjugais destruindo o meu? Achei que seu casamento já estava destruído. Sarah fez parecer que vocês dois estavam caminhando para o divórcio de qualquer jeito. Michael deu um passo mais perto, sua voz baixando para pouco acima de um sussurro. Ela também mencionou que estava dormindo com David Chen e Brad Morrison, ou deixou você pensar que era especial? O sangue sumiu do rosto de Tom. O quê? Você ouviu. Você não foi a única atividade extracurricular dela. Você foi apenas um de 3. Tom sentou-se pesadamente em um banquinho próximo, a luta escapando dele como o ar de um pneu furado. Eu não sabia. Claro que não, porque você não quis saber. Você quis acreditar que era o herói em algum drama romântico, em vez de apenas mais um participante em uma traição. O que você vai fazer? Michael estava cansado dessa pergunta. O que eu deveria ter feito meses atrás? Vou contar a verdade. O escritório de advocacia de David Chen ocupava uma suíte em uma casa vitoriana reformada perto do centro de Denver. A sala de espera era decorada com móveis caros e obras de arte originais, projetadas para projetar sucesso e estabilidade aos clientes em potencial. Michael sentou-se em uma das cadeiras de couro, verificando o relógio com a paciência de um homem que tinha todo o tempo do mundo. Quando David finalmente emergiu de seu escritório interno, seu comportamento confiante habitual estava notavelmente ausente. Ele parecia mais velho que seus 38 anos, com linhas de estresse ao redor dos olhos e uma palidez que sugeria noites sem dormir recentes. Michael, isso é inesperado. Tenho certeza que sim. Eles se mudaram para o escritório particular de David, um espaço dominado por estantes de livros do chão ao teto e uma mesa que poderia ter dobrado como pista de pouso. David fechou a porta e gesticulou para as cadeiras dos clientes, mas Michael permaneceu de pé. Suponho que você esteja aqui por causa da noite passada. Entre outras coisas. David moveu-se para trás de sua mesa, talvez buscando a proteção psicológica de um território familiar. Sarah me ligou esta manhã. Ela parecia chateada. Imagino que sim. Ter seus planos interrompidos pode ser desconcertante. Michael, quero que você saiba. Deixe-me economizar nosso tempo. Michael interrompeu. Eu sei sobre o caso. Todos os casos. Sei sobre o aborto. Sei sobre as mentiras que todos vocês têm contado. A única questão agora é como seguimos em frente. O rosto de David ficou branco. O aborto? Seu filho, em março passado. Descartado enquanto eu estava fora da cidade. O advogado em David imediatamente se afirmou. Essa é uma acusação muito séria. Você tem provas? Michael sorriu friamente. David, você é meu amigo, não meu advogado. E sim, eu tenho provas. Documentação que seria uma leitura muito interessante em um processo de divórcio. O que você quer? Lá estava, novamente, a mesma pergunta que Tom e Brad fizeram, como se a traição fosse apenas mais uma transação comercial a ser negociada. Quero que você entenda que ações têm consequências. Você é advogado, entende o conceito de evidência. Michael colocou um envelope pardo na mesa de David. Dentro desse envelope estão fotografias, registros financeiros, documentação médica e comunicações. Evidências suficientes para estabelecer um padrão de adultério que influenciará significativamente qualquer acordo de divórcio. David encarou o envelope como se contivesse uma cobra venenosa. Há quanto tempo você sabe? Tempo suficiente para me preparar. Tempo suficiente para me proteger legalmente e financeiramente. Tempo suficiente para garantir que quando a verdade viesse à tona, eu estaria pronto. Eu nunca quis que isso acontecesse, mas aconteceu, repetidamente com cálculo e planejamento. David abriu o envelope e examinou o conteúdo, seu treinamento jurídico, permitindo que ele imediatamente compreendesse as implicações. Isso é abrangente. Sim, é. O que você vai fazer com isso? Michael recuperou o envelope e o guardou de volta dentro de sua jaqueta. Isso depende de quão cooperativo todos decidirem ser. Na tarde de tarde, Michael estava de volta ao seu quarto de motel, revisando suas anotações das 3 conversas. Cada homem reagira de maneira diferente. Brad com tentativa de negociação, Tom com raiva e defensividade,
David com cálculo jurídico. Mas todos fizeram a mesma pergunta fundamental: o que ele queria? A resposta era simples. Ele queria que eles entendessem que suas ações tinham consequências. Ele queria que eles experimentassem o mesmo senso de traição e perda que haviam infligido a ele. E queria reconstruir sua vida sem a influência tóxica de pessoas que se provaram indignas de confiança. Seu telefone tocou. O número de Sarah apareceu na tela, mas ele deixou ir para o correio de voz. Então tocou novamente e novamente. Finalmente ele atendeu. Alô, Sarah. Onde você está? A voz dela estava tensa, sem a confiança fria que exibia na noite anterior. Fora. Precisamos conversar. Achei que terminamos de conversar na noite passada. Você foi bastante completa em suas explicações. Michael, por favor, volte para casa. Podemos resolver isso. Podemos? Porque na noite passada você parecia muito certa de como as coisas seriam, sobre minha falta de opções. Houve uma longa pausa. As coisas que você disse sobre David, como você soube? Michael sorriu. Eu sei de muitas coisas, Sarah. A questão é se você está preparada para lidar com as consequências de suas escolhas. Que consequências? Você descobrirá. Ele encerrou a chamada e desligou o telefone. Amanhã, ele começaria a próxima fase de seu plano. Esta noite, ele descansaria, seguro no conhecimento de que não era mais a vítima nesta história. Ele era o arquiteto de sua própria justiça. 3 semanas após a confissão que destruíra seu mundo, Michael Richardson estava na sala de estar vazia do que fora seu lar. Os caminhões de mudança haviam partido 1 hora antes, levando consigo os últimos vestígios de seu casamento de 12 anos. A luz do sol entrava pela janela saliente, iluminando partículas de poeira que dançavam no ar, como memórias que se recusavam a assentar. A casa parecia diferente agora, não apenas vazia, mas de alguma forma menor, como se a remoção dos móveis tivesse revelado os limites apertados de uma vida que ele superara sem perceber. Em poucas horas, ele entregaria as chaves ao corretor de imóveis. Sarah poderia ficar com a casa se conseguisse pagar a hipoteca sozinha, o que, com base nos desenvolvimentos recentes, parecia cada vez mais improvável. Seu telefone vibrou com uma mensagem de texto de Amanda Pierce. Documentação final completa. Todas as partes notificadas. Seu novo apartamento está pronto quando você estiver. Michael sorriu enquanto guardava o telefone. Amanda excedera todas as expectativas nas últimas 3 semanas, executando cada fase de seu plano com a precisão de uma operação militar. As evidências que ela reunira eram devastadoras em sua minuciosidade. Mas, mais importante, tudo fora obtido por meios completamente legais. O primeiro dominó caíra exatamente 1 semana após suas conversas com os 3 homens. Jennifer Williams recebera um envelope anônimo contendo fotografias de seu marido entrando na casa de Michael enquanto ela estava no clube do livro. As imagens tinham carimbos de data e hora e vinham acompanhadas de uma nota simples. Achei que você deveria saber. A reação de Jennifer fora rápida e decisiva. Tom Williams voltou do trabalho naquela quinta-feira para encontrar seus pertences embalados em caixas no gramado da frente e as fechaduras trocadas. Os papéis do divórcio foram entregues 2 dias depois. O segundo dominó caiu quando a esposa de David Chen, Linda, descobriu cobranças no cartão de crédito que não correspondiam aos paradeiros declarados de seu marido. Um investigador particular contratado por Linda confirmara o que Michael já sabia. David mentira sistematicamente sobre suas atividades por mais de 1 ano. As contas médicas do aborto de Sarah, pagas com a conta pessoal de David, foram evidências particularmente condenatórias. A queda de Brad Morrison demorou um pouco mais, mas foi mais satisfatória. Michael simplesmente fez o que dissera a Brad que faria. Renunciou a Morrison Construction e abriu sua própria empresa de engenharia. O que Brad não antecipara era que Michael levaria consigo 3 dos maiores clientes da empresa. Homens que trabalharam com Michael por anos e confiavam em seu julgamento acima da política corporativa. Mas a destruição de Sarah foi a mais metódica de todas. O telefone de Michael tocou enquanto ele fazia sua última caminhada pela casa vazia.
O identificador de chamadas mostrava Robert Kellerman, seu advogado. Michael, o divórcio está finalizado. O juiz assinou os papéis há 1 hora. Termos exatamente como discutimos. Você mantém sua pensão, suas contas de investimento e seus ativos comerciais. Ela fica com a casa e qualquer patrimônio que restar após a hipoteca. Dadas as evidências documentadas de adultério, a pensão alimentícia foi negada. Michael sentiu um peso sair de seus ombros, um peso que ele não percebera que estava carregando. E as outras questões? Seu ex-empregador terminou o contrato dela ontem. Aparentemente, algumas informações muito prejudiciais sobre sua conduta profissional chegaram às pessoas erradas. Isso fora a obra-prima de Michael. Por meio de uma investigação cuidadosa, Amanda descobrira que a recente promoção de Sarah em sua empresa de marketing veio após um caso com seu supervisor casado. A revelação dessa relação, combinada com evidências de seu uso de recursos da empresa para assuntos pessoais, tornou sua demissão inevitável. O pedido de aluguel que você enviou foi aprovado. Robert continuou. O loft no centro é seu a partir de segunda-feira. Michael caminhou até a janela e olhou para Maple Street uma última vez. A casa de Tom Williams estava escura e vazia. Uma placa de à venda plantada no quintal da frente como uma lápide. Pela janela da cozinha de David Chen, do outro lado da rua, ele podia ver caixas de mudança empilhadas contra as paredes. Há mais uma coisa, disse Robert. O advogado de Sarah ligou esta manhã. Ela quer se encontrar com você. Para quê? Ela não disse, mas parecia desesperada. Michael considerou isso por um momento. Marque. Local neutro, esta tarde, se possível. Você tem certeza de que isso é sábio? Acho que é hora de terminar o que ela começou. A cafeteria na Wissahickon Street estava cheia com a multidão usual da tarde de pessoas de negócios e estudantes. Michael chegou 10 minutos mais cedo e escolheu uma mesa perto do fundo, posicionando-se com uma visão clara da entrada. Velhos hábitos de seu treinamento de engenharia. Sempre entenda seu ambiente, sempre planeje suas saídas. Sarah chegou 15 minutos atrasada, uma jogada de poder calculada que poderia ter funcionado na dinâmica antiga deles, mas agora parecia apenas mesquinha. Ela usava um terno azul escuro que Michael não reconhecia, provavelmente comprado para entrevistas de emprego, dado seu recente desemprego. Sua maquiagem estava cuidadosamente aplicada, mas não conseguia esconder as linhas de estresse ao redor de seus olhos ou o peso que ela perdera nas últimas 3 semanas. Ela deslizou para a cadeira à sua frente sem pedir nada, suas mãos cruzadas firmemente no colo. Você parece bem, ela disse, sua voz cuidadosamente controlada. Eu me sinto bem. Ouvi dizer que você começou sua própria empresa. As notícias viajam rápido. A compostura de Sarah vacilou ligeiramente. Michael, precisamos conversar sobre o que está acontecendo. O que está acontecendo é a consequência natural de escolhas, suas escolhas. Você está destruindo a vida das pessoas. Michael recostou-se na cadeira, estudando a mulher que já fora o centro de seu mundo. Interessante perspectiva. Do meu ponto de vista, estou simplesmente revelando a verdade sobre a vida das pessoas. A destruição já estava lá. Eu apenas a tornei visível. Tom e Jennifer estão se divorciando. O casamento de David acabou. A empresa de Brad está perdendo clientes. A fachada cuidadosamente mantida de Sarah rachou. E eu perdi tudo. Meu emprego, minha reputação, meu casamento. A palavra pairou entre eles como uma lâmina. Sarah olhou para suas mãos, sua voz caindo para pouco acima de um sussurro. Como você soube sobre David e o procedimento médico? Esse era o momento que Michael estivera esperando desde aquela noite, 3 semanas atrás. O momento em que ele poderia finalmente revelar toda a extensão de seu conhecimento e planejamento. Porque eu sei sobre seus casos há 6 meses, Sarah. Cada encontro, cada mentira, cada traição. Contratei um investigador particular na primavera passada, quando seu comportamento ficou óbvio demais para ignorar. A cabeça de Sarah ergueu-se, seus olhos arregalados de choque. 6 meses? Eu sei sobre as cobranças no cartão de crédito em restaurantes, onde você dizia estar trabalhando até tarde, mas estava com David.
Sei sobre os recibos de hotel na sua bolsa que você achava que eu não notaria. Sei sobre o teste de gravidez que você jogou no lixo do vizinho, porque tinha medo de que eu o encontrasse no nosso. Com cada revelação, Sarah parecia encolher mais na cadeira. A noite em que você confessou tudo para mim, isso não foi ideia sua, Sarah. Eu orquestrei isso. Criei as condições perfeitas para você revelar a verdade, porque eu precisava que você dissesse isso em voz alta. Precisava que fosse documentado. Documentado? Michael tirou seu telefone e tocou na tela. A voz de Sarah preencheu o espaço entre eles. Seus amigos, seu precioso círculo íntimo, David, Tom, Brad, todos eles. O rosto dela ficou branco ao reconhecer suas próprias palavras daquela noite. O Colorado é um estado de consentimento de uma parte para gravações de conversas. Cada palavra que você disse na nossa sala de estar naquela noite é evidência legalmente admissível. Você me gravou? Eu gravei você confessando adultério com 3 indivíduos nomeados. Gravei você tentando me chantagear para aceitar um arranjo de casamento aberto. Gravei você admitindo infidelidade financeira e engano reprodutivo. As mãos de Sarah estavam tremendo agora. Isso é armadilha. Não, isso é justiça. Armadilha é quando a polícia induz alguém a cometer um crime que não cometeria de outra forma. Você já havia cometido adultério. Já havia traído nossos votos de casamento. Eu simplesmente criei as condições para você revelar toda a extensão de suas ações. Michael inclinou-se para a frente, sua voz assumindo a precisão fria que marcara todas as suas interações desde aquela noite. Mas quer saber o que realmente selou seu destino? Não foram os casos, não foi nem o aborto. Então o que foi? Foi sua arrogância, sua certeza absoluta de que eu era fraco demais, patético demais, dependente demais de você para lutar. Você olhou para mim naquela noite e viu uma vítima. Viu alguém que você podia controlar e manipular. Michael se levantou, olhando para a mulher que já fora sua esposa. Você estava errada. A revelação que Michael mencionara naquela noite na sala de estar não fora sobre o aborto, embora esse conhecimento certamente chocara Sarah. Fora algo muito mais prejudicial, a sua autoimagem cuidadosamente construída. Eu sei sobre Marcus Hoffman, ele dissera, referindo-se ao namorado de Sarah na faculdade que tirara a própria vida durante o 2º ano deles. Sarah nunca contara a Michael toda a verdade sobre a morte de Marcus, que veio após ela ser vista com outro homem em uma festa, que Marcus a confrontara sobre a traição horas antes de seu suicídio, que ela rira na cara dele e dissera que ele era fraco demais para importar. Michael descobrira essa verdade através de sua investigação, conversando com amigos em comum da faculdade que lembravam de detalhes que Sarah esperava estarem enterrados com Marcus. O conhecimento de que seu padrão de traição contribuíra para a morte de alguém era a vergonha secreta que ela carregava há 15 anos. Você vem fugindo das consequências de suas ações por toda a sua vida adulta, Michael dissera a ela naquela noite. Mas você não pode fugir de mim. Agora, 3 semanas depois, Sarah finalmente entendia toda a extensão do que perdera. A reunião na cafeteria durou menos de 20 minutos. Sarah fez uma última tentativa de negociar algum tipo de reconciliação, prometendo mudar, ser fiel, buscar aconselhamento. Michael ouviu com a paciência de um homem que não tinha mais nenhum apego emocional pela conversa. Tarde demais para isso. Ele disse simplesmente: algumas coisas, uma vez quebradas, não podem ser consertadas. Onde isso nos deixa? Isso deixa você sozinha com as consequências de suas escolhas. Me deixa livre para construir uma vida com pessoas que entendem conceitos como lealdade
e honestidade. A compostura de Sarah finalmente se despedaçou completamente. Como você pode ser tão frio? Estivemos casados por 12 anos. Não, Michael corrigiu. Eu estive casado por 12 anos. Você estava apenas fingindo estar. Ele a deixou sentada sozinha na mesa, lágrimas escorrendo por seu rosto, e saiu para a tarde de Denver. O sol brilhava, as montanhas se destacavam claras e nítidas contra o céu azul, e pela primeira vez em anos, Michael sentiu que podia respirar livremente. 6 meses depois, Michael Richardson estava na sala de conferências da Richardson Engineering Solutions, olhando para o horizonte da cidade através de janelas do chão ao teto. A empresa crescera mais rápido do que ele antecipara, atraindo clientes que valorizavam integridade e competência acima da política corporativa. Sua secretária bateu na porta. Sr. Richardson, seu compromisso das 15 Hazard chegou. Mande-o entrar. O jovem que entrou tinha talvez 25 anos, sério e nervoso, como recém-formados em engenharia costumam ser. Ele carregava um portfólio e vestia seu melhor terno, provavelmente comprado especificamente para essa entrevista. James Patterson, o jovem disse estendendo a mão. Obrigado por me receber, senhor. Michael apertou sua mão e gesticulou para a mesa de conferências. Conte-me sobre você, James. À medida que a entrevista prosseguia, Michael se viu impressionado pelo conhecimento técnico e pela ética de trabalho do jovem. Mas, mais importante, havia algo no caráter de James que lembrava Michael de si mesmo naquela idade. Uma decência fundamental, uma crença de que trabalho duro e honestidade importavam. Tenho uma última pergunta, disse Michael ao final da entrevista. Qual você considera a qualidade mais importante em um parceiro de negócios? James pensou por um momento. Confiança, senhor. Se você não pode confiar nas pessoas com quem trabalha, tudo mais desmorona. Michael sorriu. Você está contratado. Depois que James saiu, Michael voltou para a vista da janela da cidade. Em algum lugar lá fora, David Chen trabalhava em uma pequena clínica de assistência jurídica, sua prática de advocacia destruída pelo escândalo. Tom Williams mudara-se para outro estado, tentando reconstruir sua vida longe da vergonha de suas ações. A empresa de construção de Brad Morrison lutava para sobreviver após perder seus principais clientes. E Sarah, Michael ouvira por meio de conhecidos em comum que ela trabalhava como recepcionista em um restaurante de rede, morando em um pequeno apartamento e dirigindo um carro de 10 anos. A mulher que outrora zombara de sua mediocridade agora vivia uma vida muito mais restrita do que qualquer coisa que ela criticara ele por aceitar. Michael não sentia satisfação com a queda deles, nenhum senso de vingança realizada. O que ele sentia era algo mais limpo e mais valioso. A paz que vem de remover influências tóxicas de sua vida e se cercar de pessoas dignas de confiança. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Rebecca Martinez, a arquiteta com quem vinha saindo nos últimos 2 meses. Eles se conheceram em uma conferência profissional, atraídos por interesses compartilhados e respeito mútuo. A relação ainda era nova, ainda tentativa, mas era construída sobre uma base de honestidade que seu casamento nunca possuíra. Jantar às 19h. Fiz reservas naquele restaurante italiano que você mencionou, dizia a mensagem. Michael respondeu, ansioso por isso. Ele reuniu suas coisas e se preparou para sair do escritório. Do lado de fora, o tráfego da tarde de Denver zumbia pelas ruas em seus padrões familiares. Pessoas corriam pelas calçadas,
perseguindo seus próprios sonhos e ambições. A maioria provavelmente alheia a quão rápido a vida podia mudar quando verdades fundamentais eram reveladas. Michael aprendera que a confiança, uma vez quebrada, nunca poderia ser totalmente reparada. Mas também aprendera que a traição, por mais dolorosa que fosse, podia se tornar a base para algo melhor. A destruição de seu casamento o libertara para construir uma vida baseada em relacionamentos autênticos e negócios honestos. Enquanto caminhava para seu carro, Michael refletiu sobre a transformação dos últimos meses. O homem que estivera sentado naquela sala de estar, ouvindo a confissão de sua esposa, era alguém que aceitava a traição como o preço de manter ilusões confortáveis. O homem que caminhava pelo centro de Denver hoje entendia que alguns preços eram altos demais para pagar. Sarah estivera certa sobre uma coisa. Ele tinha 38 anos, era divorciado e estava começando de novo. O que ela não entendera era que, para um homem de caráter e competência, essas não eram limitações, eram oportunidades. O sol da noite pintava as montanhas em tons de dourado e roxo, enquanto Michael dirigia em direção à sua nova vida, deixando as sombras da traição bem para trás no retrovisor. O passado ficava menor e menos significativo a cada milha percorrida. A justiça, ele aprendera, nem sempre era rápida, mas sempre era minuciosa, e às vezes chegava exatamente quando você mais precisava.